Eu quero falar hoje, dentro da questão do culto, dentro dos princípios reformados do culto, sobre o princípio de que os cânticos refletem nossa experiência com Deus. Pessoalmente, eu gosto muito de música, e música de vários tipos. É algo muito marcante para mim, músicas associado a épocas, períodos de vida, fases da nossa vida. E uma vez, há muitos anos, eu ouvindo uma entrevista, não me lembro com que compositor, e isso é uma coisa até certo ponto comum, alguém contar como determinada palavra apareceu em sua música, e alguns contavam de discussão que teve aqui, alguém sugeriu uma palavra, ele outra, tal, até que num dia surgiu uma palavra que deu certo, que rimou, e assim por diante. Essa é uma questão séria que nós enfrentamos. A nossa cultura ocidental, ela dá muita ênfase à rima, à rima. Então, a palavra rimou não significa grande coisa para mim, pode não significar nada, exceto a própria rima. E isso é perigoso, porque nós não estamos dizendo coisas relevantes. Nós estaríamos, neste caso, apenas pensando numa palavra que rimasse, ficasse bonita e assim por diante. Mas adentremos ao nosso assunto. É natural e desejável que usemos de nossos talentos para servir a Deus com novas composições que reflitam a nossa fé decorrente da palavra. Agora, repare como a questão da rima ela é bem secundária. Talentos que Deus nos deu para servi-lo, por exemplo, em nossas composições, que reflitam a nossa fé decorrente da palavra. Eu sempre enfatizo essa questão da relação de nossa fé com a palavra, porque a nossa fé não se basta a si mesma. Ela deve estar fundamentada na palavra, e a palavra é que deve corrigir e dirigir a nossa fé. Lloyd Jones também está correto ao enfatizar que o canto cristão não deve ser uma repetição enfadonha, de fato. Ficar repetindo o mesma verso, mesma palavra e pronto. Sem dúvida, não devemos cair nisso. Mas a nossa fé, por proceder da palavra, ela deve ser orientada pela palavra em nossas experiências cotidianas. A nossa experiência também não tem validade própria. Nós pensamos que podemos construir a nossa vida em cima de experiências. A experiência, ela ilustra a palavra. Ela nos dá uma compreensão vivida e muitas vezes vívida desta palavra. Mas ela não é o fundamento de nossa fé. O livro de Salmos, como já mencionei, se constitui num modelo majestoso e singular deste emprego. A novidade que os salmos nos ensinam, por exemplo, de cantar a Deus, a novidade do que cantamos, nunca deverá estar circunscrita à data da composição ou à atualidade do ritmo, mas sim à forma como cantamos com graça no coração. É que nós cometemos, às vezes, um esnobismo cronológico. Isso vale para várias coisas, inclusive para autores. Parece que aquilo que foi dito no passado não serve mais, só serve o que é dito hoje. E podemos cometer o mesmo equívoco dizendo que o que foi dito no passado se estabelece, ali nós temos o cânon da verdade, nada de hoje presta. Então, a questão da novidade do nosso cântico estará sempre em nosso coração. Agostinho já desenvolve esse argumento mostrando que o que nós cantamos, como nós cantamos, é que deverá evidenciar o cântico antigo ou novo. É melhor que eu leia logo o próprio Agostinho, ele colocando essa questão em termos belos. Quem canta com parcialidade, canta canções antigas. Qualquer de seus cânticos é velho. É o velho homem que canta. Está dividido, é carnal. Certamente, enquanto é carnal, é velho. E à medida em que é espiritual, é novo. Observe, ele foge da questão cronológica simplesmente, mas fala de como nós fazemos. Então, devemos, meus irmãos, cantar ao Senhor com novidade de vida e integridade. Somente assim cantaremos
um cântico novo, como nos fala o Salmo 96, 1, Salmo 98, 1, Isaías 48, 10. Os cânticos devem ser centrados em Deus, sendo a expressão de uma experiência com Deus. Contudo, nos adverte Michael Horton, como eu já citei em outro momento, um autor contemporâneo. Numa cultura de programas de entrevistas de televisão, é muito mais fácil falar de nós mesmos e, assim, os cânticos de louvor refletem esse foco autobiográfico, centrado no homem, sobre mim, as minhas experiências, minha decisão, minha obediência, minha felicidade e assim por diante. Fecha aspas. Digo eu. É natural que, com o tempo, os hinos, e quando eu estou falando hinos, eu não estou aqui me referindo a um tipo de música, os cânticos, que aqui eu estou chamando de hinos, passem a fazer parte de nossa história de vida. Eles, sem dúvida, retratam verdades bíblicas, contudo, essas verdades, cridas por nós, assumem um significado subjetivo de grande relevância quando são vivenciadas, muitas vezes, ainda que não exclusivamente, em nossas crises, angústias e mesmo júbilo. Assim como textos das Escrituras marcantes, você pode ter o seu texto predileto. Em geral, o crente tem como livro predileto, ou um dos livros prediletos é o livro de Salmos, mas tem o seu salmo predileto, o salmo que você aprecia mais. Em geral, ele está relacionado com alguma experiência sua. Então, há textos das Escrituras marcantes que falam de modo especial a sua experiência e a minha experiência. Há hinos também que realçam momentos de nossa comunhão com Deus e também, às vezes, a dura realidade diária. Se pararmos para refletir sobre isso, certamente nos lembraremos de hinos que estiveram associados à nossa conversão, a momentos alegres e dolorosos, a determinadas épocas de nossa vida, infância, mocidade ou mesmo a atualidade. Isso foi muito marcante, meus irmãos, entre os reformados, em perseguições. Quando os franceses huguenotes foram perseguidos aqui no Brasil, mortos, eles morreram cantando salmos. Em Lyon, houve uma séria perseguição, alguns irmãos nossos morreram cantando salmos. Há diversas narrativas que falam de homens cantando salmos, que significavam seus hinos de batalha também, consolo e batalha, que os exércitos muitas vezes iam para as suas lutas cantando também salmos. Expressavam assim a sua fé, a sua confiança, se animavam no Senhor, se consolavam assim. Eu já devo ter dito isso em algum vídeo, que muitos irmãos nossos huguenotes foram mortos na França com a língua cortada ou com a boca tapada, porque a ordem era para que eles não cantassem antes de serem queimados. E mediante a desobediência deles, os verdugos tinham ordem para cortarem suas línguas. Mas, continuando aqui na nossa sequência, observamos que a nossa experiência, eu já mencionei isso antes, não esgota o sentido dos hinos, mas, sem dúvida, elas ressignificam a mensagem. Você pode conhecer a história daquele hino, aliás, é muito interessante conhecer o contexto em que foi escrito, muitas vezes isso dá um novo sentido para nós, mas nós ressignificamos aquilo que cantamos, aquilo que ouvimos, a partir de nossa experiência. De passagem, podemos entender também que a letra que cantamos é fundamental na compreensão, fixação e expressão de nosso louvor. Nós temos que estar muito atentos àquilo que nós cantamos. Nós, quando estamos em angústia ou estamos alegres, é muito mais frequente nós nos lembrarmos de hinos do que nos lembrarmos de textos bíblicos. Você pode até discordar de mim, mas me parece que é o mais comum alguém começar a cantarolar hinos, trechos de hinos, em geral do que cantou domingo,
Comece a observar, eu pelo menos observo isso muito nas ruas, segunda-feira, cedo, as pessoas indo para o seu trabalho, cantando trechos de hinos ou de algum cântico que eu não conheço, né, mas certamente é algo ligado à igreja. O Lloyd Jones, ele acentua que sempre nos compete lembrarmos de que não devemos concentrar-nos só em cantar a melodia. No momento em que fazemos isso, já nos afastamos da instrução do apóstolo. Ele se refere a Efésios 5,19. As palavras vêm em primeiro lugar. Elas são mais importantes que a melodia. Naturalmente, as palavras e a melodia devem vir juntas, consociadas e fundidas para darem expressão ao nosso louvor. Mas não há nada que seja tão fatal como entoar a melodia somente sem dar atenção às palavras. Esta era a questão de alguns pais da igreja, que eu já mencionei em um dos vídeos, e de um modo especial em Agostinho. E há um momento em que ele diz que ele apreciava tanto a música, mas via a facilidade de se distanciar da letra da mensagem, que às vezes ele preferia que não houvesse música. Mas logo depois, ele considerando o bem trazido pela música na igreja, ele reconsiderava o seu pensamento. É porque, de fato, a compreensão dos pais da igreja, pelo menos de alguns pais da igreja, e eu destaco de modo especial, ainda que não somente Agostinho, era de que a música seria um veículo do texto. Então, o meditar nos feitos de Deus é um imperativo ao nosso louvor. O salmista louva a Deus, por exemplo, considerando o seu livramento. Eu tomo aqui o Salmo 28, de 6 e 7. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Reparem, o cântico com uma expressão de gratidão a Deus pelo livramento proporcionado por Deus. E Calvino diz que quanto mais atenta e diligentemente os crentes consideram as obras de Deus, mais eles se aplicarão aos seus louvores. Que Deus nos dê, então, um coração voltado à palavra, a meditar nesta palavra. Que consideremos os feitos de Deus em nossa vida, como Deus tem nos guardado, tem nos mantido, tem nos preservado, e que isto se manifeste, se concretize no sincero louvor ao nosso Deus. Que Ele assim nos guarde e nos abençoe. Amém.